De volta por aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de permissão no Linux. Bom, existem três tipos de permissões, R, W e X, como vocês podem ver aqui no exemplo. Cada permissão dessa tem um significado. O R ele significa leitura, o W ele significa escrita e o X ele significa execução. E existem três alvos, três blocos aqui, que é o usuário, o grupo e outros, o GO. E usando o chmod, mas espera aí que antes de usar o chmod eu quero demonstrar para vocês. Aqui no terminal eu já criei um arquivo, o nome dele é arquivo teste. Aqui ó, ele tem essas permissões. Ele tem a permissão de execução para o usuário, a permissão de leitura para o grupo e escrita e execução para os outros. E agora como a gente faz para alterar isso? É usando o chmod. Agora vamos voltar para slides que eu vou explicar um pouquinho dele e dar exemplos. Bom, aqui temos como exemplo este arquivo, chamado arquivo.out. Ele pertence ao grupo suporte e ao usuário LPI1. E essas são as permissões dele. RW, que seria leitura e escrita para o usuário. RW também, leitura e escrita para o grupo. E R, que é a escrita, que é a leitura, para o outros. O primeiro exemplo aqui é chmod g-w arquivo.out. O que seria o g-w? G seria de grupo, Está declarando que essa permissão vai ser para o grupo, essa operação vai ser para o grupo. E qual que é o sinal usado aqui? É o de menos, Então seria a subtração, ele está tirando, removendo. Ele está removendo o W, que é o W é de escrita, do arquivo.out, ou seja, ele está removendo a permissão de escrita do grupo, da permissão do grupo desse arquivo. E o resultado é esse, RW, R e R. Você pode olhar aqui, diferente de como estava inicialmente. Aqui no grupo não tem mais a permissão de escrita, o W, só tem o R de leitura. Outro exemplo aqui é o chmod. Chmod A mais X arquivo.out. O que seria o A mais X? A mais X aqui é de all, de todos. Então, o mais de adição e o X de execução. Então, ele está querendo adicionar a execução a todos os alvos, todos os blocos. Ao usuário, ao grupo e a outros. E aí como vai ficar isso? RWX, RWX e RX. Aqui ficou errado, era para ser um X, mas não importa, acho que deu para entender. Aqui se olhar no arquivo inicial, ele tinha apenas RW, leitura e escrita para o usuário, leitura e escrita para o grupo e leitura para outros. Aqui no final ficou leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução para o grupo também, e leitura e execução para outros. O último exemplo aqui é o chmod UG mais X arquivo.out. O que seria o UG? O UG é o usuário e o G é o grupo. E o que ele está fazendo aqui é adicionando a permissão X de execução no arquivo.out. Como isso vai ficar? RWX, RWX e R, diferente do começo aqui. Ele adicionou para o usuário, que é o vermelho, e o G, que é o grupo, que é o branco aqui, a permissão X, que é a execução. Bom, vou mostrar um pouquinho na prática para vocês como isso interfere, por exemplo, na execução, que é importante. Tenho aqui esse arquivo, arquivo teste. Espera aí que deixa eu ver as permissões. Bom, ele tem permissão de execução do usuário, Estou aqui como o usuário que criou, que é o usuário root, que criou esse arquivo. Pode ver aqui, ele pertence ao usuário root, que é o super usuário. E eu vou tentar executar esse arquivo. É um arquivo vazio, Ele não tem nada, foi criado com o touch, mas ele é executável, porque ele tem a permissão aqui do usuário de execução. Então, qual é a sintaxe?
ponto e barra, e o nome do arquivo, arquivo teste. Pode ver que ele não me retornou nada, que não retornou nenhum erro. Então, basicamente o comando funcionou. Ele executou o arquivo. Agora, se a gente remover essa permissão de execução do usuário, com chmod, lembra como funciona? Chmod u, declarando que é para o usuário, menos de subtração, e x, que é a permissão de execução. E o nome do arquivo, e der um ls, menos l arquivo teste, pode ver aqui que não existe mais a permissão de execução no arquivo, no usuário. Se a gente testar aqui o comando ./arquivo teste, que é o que executa o comando, não era para ele funcionar, era para dar um erro, mas é porque eu reparei ali que no outros também tem a permissão de execução, então eu preciso remover dos dois. Deixa eu remover aqui. Chmod, O de outros, menos de subtração e X de execução. Arquivo teste. Agora sim, o ls aqui, ele também não tem execução no outros. Então, se eu lembra que eu disse que o outros ele poderia ser também para usuários? Então se encaixa. Então agora se eu der um ponto barra no arquivo, ele vai me retornar aqui, o bash vai me retornar a permissão negada. Ele não tem permissão para execução do arquivo. É basicamente isso. Agora eu quero mostrar um de permissões de forma octal. Como operar essas permissões pelo chmod, só que com números em vez de letras. Bom, vamos para os slides aqui. Tenho aqui como exemplo essas permissões, mas vamos para os valores. O R, ele equivale a 4. A permissão de leitura ela equivale ao valor 4. O W de escrita equivale ao valor 2. E o X de execução ao valor 1. Somando os três, daria 7, né? Que seria a permissão total para esse local, para essa forma, para esse bloco. Então vamos para o exemplo aqui. Aqui nesse arquivo qualquer aqui, ele tem a permissão, o 1 significa que existe essa permissão aqui. Então é como se fosse um traço aqui, né? Existe a permissão. Então ele tem a permissão de leitura, tem a permissão de escrita e tem a permissão de execução para o usuário, né? Que é a primeira parte aqui. E tem a permissão de escrita e de leitura, né? De escrita para o grupo. E para os outros, vocês podem ver aqui, ó, somando os três do usuário, fica RWX, né, que é 7, que é a permissão total. Do grupo, seria 4 mais 2, fica 6, seria RW. E do outros, como é apenas a permissão de escrita, de leitura, ele fica apenas com 4, né, que esse é o valor. Então fica R. Total, RWX, RW e R. Agora vamos para o terminal para fazer um exemplo disso aqui para ficar mais claro. Bom, vamos ao arquivo. Temos aqui permissões, né, que a gente estava testando. Permissão de leitura para o grupo e de escrita para outros. Agora vamos adicionar permissão total a este arquivo. Permissão de leitura, de escrita, de execução para todo mundo, para o usuário, para o grupo e para os outros também, para os outros usuários. Como a gente faz isso? Chmod, lembra que o valor total, que é a soma de 4 mais 2 mais 1, que é leitura 4, escrita W, escrita 2 e execução, que é 1, dá 7. Então, 7, aqui já é a permissão do usuário, né? Permissão total aqui para o usuário. Se eu der um 7 novamente, agora ele tem a permissão total para o grupo, RWX, 4 mais 2 mais 1, e 7 para outros. Chmod 777, arquivo teste. Se der um ls-l aqui no arquivo teste,
Tá aqui, ó, permissão total em tudo. RWX, 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 diferente de como estava antes. Agora, vamos dizer que a gente quer dar permissão apenas para os outros usuários. Qual é a sintaxe? chmod, novamente. Opa. Em vez de usar set para o usuário e grupo, né? Eu vou colocar o 00, porque eu quero tirar todas as permissões do usuário e todas as permissões do grupo. E set apenas para outros. Dê um ls-l aqui. Tá aqui, ó. RWX e o resto não tem mais nada. Agora, digamos que a gente queira deixar leitura e escrita para o usuário, leitura e escrita para o grupo e execução para os outros. Como a gente vai fazer isso? Chmod 4, 2, né? Então, 4 de escrita, de leitura e 2 de escrita. 4 mais 2, 6. 6 para o usuário. 4 mais 2 também leitura e escrita para o grupo, 6. E apenas execução para outros. Então é 1. E o nome do arquivo. Funcionou. Se der um ls aqui. Está aqui, ó. RW, leitura escrita. RW, leitura escrita. E X, usuário, grupo e outros. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro. A explicação não é uma das melhores, pois eu ainda estou começando nesse mundo. Mas tá aí, é basicamente isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu mesmo achava. E é muito importante, né? Porque o usuário root que pode definir isso para todos os outros usuários, para todos os outros arquivos, e é muito importante para fazer a execução, para proteger um arquivo, para que ninguém execute além de você, para que apenas o usuário execute, ou apenas o usuário leia, ou apenas o usuário escreva no arquivo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!